Boa noite, a paz seja com você. Nós estaremos dando início ao nosso culto nesta noite. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, te agradecendo pelo dia de hoje, ó Deus, te agradecendo por esta noite, pela Tua presença, por podermos estar na Tua presença. Desde já, ó Deus, eu te agradeço por cada vida, Senhor, que neste momento se une a este culto, ó Deus, a Ti, juntamente comigo. Senhor, que o Senhor esteja desde já abençoando esta vida, Senhor, este meu irmão, esta minha irmã, essa pessoa, ó Deus, este meu amigo, amiga, enfim, Senhor, a todos que neste momento participam desta oração, que participam deste culto, que o Senhor esteja falando aos corações, que o Senhor esteja, ó Deus, recebendo esse nosso louvor, nossa adoração, que o Senhor esteja recebendo este culto para a honra e glória do Teu nome. Te louvamos, ó Deus, por tudo e te agradecemos em nome do Senhor Jesus e que oramos. Amém. Eu quero compartilhar neste momento um salmo, é o salmo de número 29, um salmo de Davi, que diz o seguinte: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com a paz o seu povo. Creiamos nesta palavra, o Senhor tem todo o domínio, todo o poder, Ele faz dar cria às corças, Ele domina as águas, o Senhor criou este mundo, Ele tem poder sobre ele. E aqui o último verso do salmista, que reconhece este poder do Senhor, ele diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Creia, você faz parte do povo de Deus, o Senhor dá força a você, o Senhor abençoa a sua vida com a sua paz. Então vamos, neste momento eu convido você também a louvar ao Senhor juntamente comigo. Vamos louvar o nosso Deus, adorando como filhos de Deus. Jesus é o Filho de Deus, o unigênito do Pai, ou seja, o único Filho de Deus que se fez carne, o Filho gerado pelo próprio Deus, que nos torna filhos dele, nos torna filhos do Senhor através do seu ato salvífico. Nós estamos comemorando por esses dias, nesse mês e até no domingo que vem. Então vamos louvar ao Senhor, dizendo que Ele é o Filho de Deus, que nós reconhecemos isso. Deixou os céus para me encontrar, aqui não é o seu lugar, um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu.
altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Oh, oh. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Te adoramos, Senhor, e reconhecemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João, o seu livro diz que o Senhor era o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Quem pode crer, quem pode ouvir, o servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus.
Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ouvir tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Aleluia, Senhor, te adoramos, Jesus. Te adoramos, ó Deus. Senhor Espírito, glórias a ti, Senhor. Tu és o Rei, tu és o Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor em Deuteronômio 16, 16 e 17 diz: 3 vezes por ano todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E aqui, quando ele diz a primeira festa que ele cita aqui, é a festa dos pães sem fermentos, e não é por acaso que esta festa ela tem uma grande importância, a primeira festa citada, porque é a festa que é a mesma festa da Páscoa, dos pães sem fermento. Quando a gente faz uma referência a Jesus aqui, com a Páscoa de Jesus, Jesus no momento então que ele foi para ser crucificado, era o momento que eles estavam na preparação da festa da Páscoa, e eles tinham que tirar todo o fermento da casa, todo tipo de fermento que pudesse existir ali. Então nós vemos que Jesus, ele vai ser o pão que desceu do céu sem fermento, mas que, por um outro lado, ele é o fermento que devemos colocar em nossas vidas, para que a nossa vida seja multiplicada nele, seja aqui na terra, seja para a glória e para a eternidade nele, porque ele nos promete isso, é o único que nos promete isso. Ele é Senhor, ele é Rei, creia nisso, e assim você não deixe de estar com fidelidade, com fé no Senhor, esse teu Deus, ofertando na sua obra, na sua casa. Então, você tem essa liberdade por fazê-lo. Temos o número da conta da igreja, você pode fazê-lo. Eu quero orar neste momento a você que tem sido fiel aos seus dízimos e ofertas, tem colocado no seu coração a continuar fiel ao Senhor e ofertar naquilo que o Senhor toca no seu coração, por fazê-lo também na sua obra, que tem proclamado a sua palavra, que é eterna, que continua nos céus e está na terra produzindo o seu fruto. Então, quero orar por você neste momento. Pai, neste momento eu oro, Senhor, a todos aqueles que têm, Senhor, com fidelidade, amor, ó Deus, respeito a Tua palavra, ó Deus, tem dizimado, ofertado, tem colocado no seu coração a sua oferta, Senhor, para a obra do Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando esta vida conforme Senhor, a sua fé e conforme, Senhor, a sua ação diante de Ti. E aqui, Senhor, nós estamos falando de ação diante do Senhor, porque é o Senhor quem olha
a todos os corações, olha todas as vidas, e o Senhor está com seus olhos abertos. Aquele que o faz e concretiza isso, Senhor, certamente será alcançado pelas tuas bênçãos. Então esteja abençoando e multiplicando conforme a tua palavra, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Também eu te agradeço pelas ofertas depositadas, Senhor, no teu altar, depositadas, Senhor, na tua obra aqui estabelecida, que o Senhor esteja multiplicando, abençoando, para que a tua palavra seja e continue sendo valorizada e pregada para a honra e glória do nome do Senhor, que eu oro e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero cantar um cântico. Então, nesse momento, você que quer ofertar, você o faça. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, cante. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, ó Deus, nos alegramos no Senhor e te agradecemos pela vida e por estarmos aqui na tua presença. Continue conosco, fale conosco através da tua palavra, agora que será lida, Senhor, e meditada. Que o Senhor esteja nos abençoando através dela, nos alimentando, nos confortando. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de João, no capítulo 18. João 18. A partir do verso 28. Então, vamos ler. João 18, a partir do verso 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório,
Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te intrigaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo que, porque havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta? Ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou-lhes Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? E respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, eu quero falar hoje, continuando a série de sermões de Páscoa a Páscoa, os sinais de Jesus, trazer que nesta noite Jesus, o Rei e Senhor. Então, de Páscoa a Páscoa, os sinais de Jesus, Jesus, o Rei e Senhor. Jesus, ele vem apresentando a nós, desde a sua morte e ressurreição, aos discípulos, a toda a humanidade, que ele é Rei, ele é Senhor, não como as autoridades da sua época, sejam elas políticas, sejam elas religiosas, o viram, porque de certa forma não o viram como esse Senhor e Rei. E Jesus não era justamente como essas autoridades. O fato é que quando a gente lê esse texto, do capítulo 18, do verso 28 ao 40, nós vamos ver três coisas muito importantes aqui. Que os poderes e autoridades não sabem lidar com Jesus. Essa é a primeira delas. Os poderes e as autoridades deste mundo não sabem lidar com Jesus. A segunda é que Jesus, ele é firme e seguro em sua posição e palavra. A palavra do Senhor é segura, diferente das autoridades deste mundo. Em terceiro lugar, nós vamos ver que Jesus continua sendo trocado por salteadores. E em quarto, nós vamos ver que Jesus, ele é quem dizia que era realmente Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, nos versos 28 a 32, nós lemos ali um primeiro momento em que Caifás leva Jesus até Pilatos. Eles diziam que não tinham autoridade para matar alguém, e era verdade, porque essa autoridade então vinha, a autoridade para condenação e morte era
da autoridade do Império Romano. Então Caifás leva Jesus até Pilatos e não entra lá no pretório porque eles não queriam se contaminar. É muito interessante porque eles não queriam se contaminar, né, e de estarem em contato com um impuro, ou seja, um não-judeu, mas ao mesmo tempo eles estavam levando um inocente à morte. Então, nós vemos que os poderes e autoridades, elas não sabem lidar com Jesus. Jesus vai dizer que o seu reino não é deste mundo, e justamente há aí uma discrepância da forma como os poderes neste mundo atuam e os líderes neste mundo atuam com a forma com que Jesus vem implantando o seu reino e a sua autoridade neste mundo. E como é, então, que os seus servos viriam a atuar neste mundo? Jesus não reina e governa aos moldes dos governos e poderes, então, deste mundo. Portanto, seu governo é pautado no amor, na justiça e na vida. Para a gente ter uma ideia, é muito interessante isso, porque a nossa legislação brasileira, ela não tem nela a palavra amor. É muito interessante, né? Mas não existe essa palavra amor na nossa legislação brasileira. E por isso a gente vê, então, que Jesus, pautado no amor, na justiça e na vida, né, a gente vê que por razões outras e diferentes, pelos seus próprios privilégios ou razões políticas, sejam elas quais forem de poder neste mundo, os líderes vão querer protegê-las. Vemos, portanto, Caifás e Pilatos aí não sabendo lidar com essa situação, com este reino, com essa questão de Jesus aí. E aí acontece um ping-pong, um joga um para o outro. Eles ficam jogando o problema, Jesus, de um lado para o outro. Ninguém assume uma posição de autoridade contra o Filho de Deus. Isso é muito importante, porque já naquela época, ali, naquele momento, eles não tiveram coragem, nenhum deles, de assumir uma responsabilidade, uma autoridade sobre o Filho de Deus. Não é interessante? Tanto Caifás ou Anás, que estava no Sinédrio, e Caifás, que era o sumo sacerdote, poderiam ter batido o martelo, entre aspas, e olha, eu assumo a responsabilidade, mas eles não, estão jogando um para o outro. Ele jogou para Pilatos: olha, Pilatos, você que é o prefeito, você que toma conta aqui, você que vai resolver o problema. E Pilatos vai lá e conversa com Jesus: você é o rei dos judeus? E Jesus falou: olha, você está dizendo, realmente eu sou. Você está fazendo a afirmação certa, Pilatos. Pilatos, ele começa a se preocupar, e aí ele vai dizer, vai jogar a bola novamente para Caifás: olha, eu não acho nele aqui falta alguma. Eu não vejo nenhuma condição para que ele seja executado. Ou seja, Pilatos diz pela primeira vez aqui que Jesus é inocente. E vão ser 3 vezes. Uma nesse capítulo e 2 vezes no capítulo 19, no qual Pilatos vai dizer que Jesus é inocente. Então, nós vemos nos dias de hoje também que as autoridades, aqueles que têm cargos de poder, sejam muitas vezes religiosos ou políticos, às vezes não sabem aí lidar com Jesus. Não tomam posicionamentos em Jesus. Tomam posicionamentos e não tomam, aquela coisa, não é? Porque, de fato, o poder político e o poder político religioso neste mundo, ele tem uma outra atuação. E aí, os estudos os estudos dos cientistas políticos, filósofos e cientistas políticos vai responder
essa questão, justamente porque o poder neste mundo pelos homens é do homem sobre o homem. E Jesus não vem trazer este poder, mas ele vem trazer o poder da fraternidade, do amor em Deus, da igualdade das pessoas em Deus. Era isso. Não haveria então uma hierarquia, mas todos seriam irmãos, no qual Deus é o Senhor. Ou seja, não haveria uma imposição do homem sobre o homem, justamente para prevalecer interesses seus próprios. E o que está havendo aqui entre Caifás e Pilatos é um jogo de poder, um jogo de interesses. E a gente vê isso neste mundo. Então, de Páscoa a Páscoa, nós vamos vendo que os poderes e autoridades não sabem lidar com Jesus, porque o governo de Jesus é pautado no amor, na justiça e na vida. Em segundo lugar, nós vamos ver nos versos 33 a 38 que Jesus ele é firme e seguro em sua posição e palavra. É muito interessante porque Jesus ele fala com autoridade, mesmo ali sob o domínio de Pilatos, ele vai ser firme nas palavras. Algumas vezes ele não fala e outras ele sim fala. E ele diz que o seu reino é diferente dos reinos deste mundo. E tanto é que justamente a posição de Jesus, a forma como ele fala e a segurança que ele tem, mesmo sabendo que estava indo para a morte, é diferente de Pilatos. Pilatos fica titubeando ali. Ou seja, o reino de Jesus está firmado e fundamentado nas suas palavras. Palavras de verdade acerca do reino de Deus. Então Jesus vai estar falando sobre a sua palavra nos seus discursos e ensinos para os seus discípulos e para as multidões. Jesus sempre vem falando da sua palavra. Há uma parábola no qual Jesus vai dizer sobre uma casa que fora construída sobre a rocha e uma que fora construída sobre a areia. É a parábola das duas casas. Ele vai dizer que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha está firmado e fundamentado na palavra e palavra da verdade. E aí vieram ventos, sopraram e bateram sobre aquela casa e ela não foi destruída, porque tinha um fundamento, tinha uma firmeza nela, que era a palavra, as palavras de Jesus que estão fundamentadas na verdade. Por isso que Pilatos ele fica confuso ali, ele não crê em Jesus. E aqueles que não creem em Jesus e nas suas palavras, eles estão confusos, tentam interpretar de várias formas a palavra do Senhor, mas não têm firmeza, porque não creem na palavra da verdade, verdade sobre o projeto de Deus, sobre o reino de Deus que veio ser implantada através de Jesus. Então, as palavras do Senhor são as palavras da verdade. Por isso que Jesus vai dizer: se ouvides a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ouvem as minhas palavras, escutam quando eu digo. Conhecer a palavra de Jesus, conhecer as palavras de Jesus é conhecer a palavra da verdade. Palavra de verdade acerca do reino de Deus, das coisas de Deus, do Senhor e Rei que é Jesus. Os que não creem ficam confusos porque não dão ouvidos às suas palavras. E aí há muitos neste mundo que não sabem. Ouvem de Jesus, sabem algumas coisas de Jesus, mas confundem as coisas porque não conhecem as palavras do Senhor, porque simplesmente não leram as palavras dele, ou se não ler, ou se leram, muitas vezes não deram ouvidos às palavras do Senhor Jesus, que é Senhor, que é
Rei. Palavras da verdade. Verdade sobre o quê? Verdade sobre o reino de Deus que chegou com Jesus. Lembra? Quando Jesus passa a pregar o reino, assim que ele acabou de ser batizado por João, ele sai anunciando: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Então Jesus, em todas as palavras dele, há o fundamento do reino de Deus. O reino de Deus que começa nesta terra e vai para a eternidade. E essa eternidade é muito interessante, porque essa eternidade não é somente nos céus, mas ela se eterniza na própria terra. Passaram-se as autoridades, Anás, Caifás, passaram-se Pôncio Pilatos e as autoridades romanas, mas o cristianismo cresceu. As palavras de Jesus cresceram com os cristãos e elas estão até hoje, mais de 2000 anos, numa crescente. As palavras que fundamentam o reino de Deus, porque não só são as palavras, mas é a própria atuação do Senhor Jesus pelo seu Espírito Santo na vida daqueles que creem, na vida da igreja. É isso que muitas vezes também o mundo não compreende. O próprio Senhor Jesus disse que eles não me conhecem porque eles não têm o Espírito, não creem em mim, não vão conhecer a Jesus porque não creem que Ele é Senhor, não dão brecha ao Espírito, ao convencimento do Espírito Santo que Jesus é Rei, é Senhor, é o Filho de Deus. Assim como Pôncio Pilatos, assim como Caifás, Anás e todas aquelas pessoas ali que naquele momento gritaram para que Jesus fosse crucificado. Em terceiro lugar, continuando aqui, nos versos 39 e 40, vemos que Jesus continua sendo trocado por salteadores. E daí a gente vê justamente uma consequência. Jesus continua sendo trocado aí por homens neste mundo. Devemos nos atentar para isso. Há um único Senhor. Jesus é o Senhor. Todos os homens são falhos. Eu sou falho, todos nós somos falhos. Diz o salmista: não confiarei em príncipes e nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Ou seja, para a salvação da minha vida, eu confio em Deus. Para a salvação eterna e neste mundo, uma salvação maior, eu confio no Senhor, porque os homens possuem interesses. E muitas vezes não são interesses das pessoas. Então há muitos interesses que a gente não conhece. Devemos confiar, em certa medida, nos nossos governantes, naqueles que estão à frente, mas pedir ao Senhor que esteja intervindo sobre a vida deles. E não confiar de todo o plano, porque sempre há interesses. Sejam eles políticos, sejam eles políticos religiosos, sejam eles de poder, sejam eles de manutenção de benefícios. Então há neste mundo este jogo de poder, mas em Jesus, não. Por isso que Jesus vai dizer que o reino dele não é deste mundo, ou seja, o que ele está querendo dizer é que o reino dele não coaduna com este mundo, é um reino que podemos até dizer que ele está paralelo ao reino deste mundo? Sim. Podemos até pensar nisso, mas ele ganha mais e mais pessoas, porque ele tem poder para agir na vida dessas pessoas, pela sua palavra, pelo seu Espírito. Por mais falhos que os homens sejam, por mais falhos que os homens na sua igreja sejam, o Senhor é poderoso e é Ele quem opera na vida destes homens e mulheres. Então, nós vemos que Pilatos poderia ter liberado Jesus, versos 39 a 40, e por 3 vezes, uma vez que nós vimos aqui neste capítulo 18 e 2 vezes no capítulo 19.
Pilatos vai dizer: olha, eu não vejo nada neste homem. E quando a Bíblia fala, é muito interessante, porque quando ela fala por 3 vezes, há uma confirmação. Então, Pilatos, né, sem saber aqui, digamos assim, ele estava confirmando que Jesus era o rei, que ele era inocente. Por 3 vezes ele diz para os judeus: olha, eu não vejo neste homem nada. E aí ele vai falar com Jesus, né? Nós vamos ver no verso 12 do capítulo 19, né? Vamos ler lá. Verso 12 do capítulo 19. Então, anteriormente, Pilatos manda Jesus para ser ali flagelado. Depois ele retorna e aí Pilatos então vai ter uma nova conversa com Jesus. E nessa conversa ele vai dizer o seguinte. Vamos começar a partir do verso 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, soube que Jesus era o Filho de Deus, ele ficou mais atemorizado. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E ele tinha mesmo. Ele tinha de fato. Ele podia ter batido o martelo: olha, eu vou soltar este homem, e acabou. Assim como nós vamos ver depois, que ele vai escrever ali uma insígnia que vai ficar na cruz de Jesus, e ele não vai arredar o pé daquilo que ele escreve. Então Pilatos tinha o poder e a autoridade, mas, então seguindo o texto, verso 11, Jesus diz: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada, por isso quem me entregou a ti maior pecado tem. Então Jesus aqui vai dizer que toda autoridade é do meu Pai, é de Deus, Deus está e tem o domínio sobre todas as autoridades, no céu e na terra, Ele é Senhor. A tua autoridade, inclusive, Pilatos, vai passar, mas a minha vai continuar, porque a minha é eterna, sim, de fato. Mas quem me entregou a ti, maior pecado tem, porque os religiosos, políticos religiosos aqui, querendo proteger o seu poder, Caifás, Anás, do Sinédrio, do templo, dos partidos políticos que tinham o poder na época de Jesus, eles que haviam entregue Jesus para ser crucificado. E aí Jesus vai dizer: olha, maior erro eles têm, porque eles conhecem profundamente as Escrituras, ou pelo menos deveriam conhecer, e deveriam então saber que eu de fato sou o Rei e sou o Senhor, mas seus olhos estão vedados, seus ouvidos estavam tapados porque pelo poder deste mundo, das coisas deste mundo. Verso 12, a partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E aí, o que? Pilatos ouve essas palavras: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos teme. Pilatos teme ser entregue por eles.
acusado de estar protegendo alguém que, entre aspas, havia se insuflado contra o poder, o Império Romano, contra o próprio César, o imperador. Então, a gente vê que o jogo político do poder neste mundo prevalece. E nesse caso, sendo utilizado pelos poderes religiosos. Não estamos aquém. E nós conhecemos isso na história, não é verdade? Na história da própria igreja, infelizmente. Mas ainda continua. Mas apesar disso tudo, o poder de Deus prevalece. O poder de Deus usa a sua igreja na sua falha, na sua falibilidade. Mas devemos estar atentos a isso, saber que isso acontece e isso vai ser utilizado contra Pilatos. Caifás vai se utilizar deste poder. Olha, se você soltar este homem, nós vamos acusá-lo. Dizer que você está aí conivente com aquele que está contra César. Por isso, vemos que neste mundo Jesus ainda continua sendo trocado por salteadores. E aí, o que vai acontecer? Eles vão dizer, olha, solta Barrabás, solta Barrabás. Jesus continua sendo trocado, infelizmente. Mas você não troque a Jesus. Continue firme com Ele. Em quarto e último lugar, nós vemos que no verso 19, do capítulo 19 de João, então nesse mesmo capítulo que nós lemos, o verso 12, que diz o seguinte: e Pilatos escreveu também um título e o colocou sobre a cruz, e nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Isso criou uma revolta com os judeus também, os judeus políticos religiosos, que disseram que não poderia colocar essa insígnia, não poderia colocar essa placa dizendo isso, porque deveria ser uma placa dizendo assim: olha, sou o Rei dos Judeus. Ou seja, Jesus se afirmando como ele sendo o Rei dos Judeus, mas que os judeus não estariam concordando com isso. Na verdade, aqueles judeus, porque muitos judeus creram em Jesus, os discípulos e outros mais. Mas o que significa então esta placa? Significa que é mais uma confirmação, e uma confirmação aí em três, de forma tríplice também, que Pilatos faz. Nós vimos que Pilatos, no capítulo 18, ele diz que Jesus é inocente. No capítulo 19, ao apresentar Jesus novamente, falar com Jesus e falar com Caifás, ele vai dizer de novo: olha, ele é inocente, não vejo nada que possa levar este homem à morte. Ele vai até fazer um gesto de lavar as mãos, é um gesto político, né? Porque ele estava com as mãos sujas, foi também manchado as suas mãos com o sangue do Senhor Jesus. Mas Pilatos, ele vai escrever. Ele vai mandar escrever: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Então Jesus, o Salvador, o Nazareno. E o que significa Nazareno? Significa broto, significa broto, aquilo que nasce. Então, nós vemos o profeta Isaías falando que da raiz de Jessé nasceria um broto que nasceria. Jesus é este o Salvador que havia brotado. Sim, ele veio para dar a vida, ele veio para trazer a salvação de Deus, ele veio para implantar o reino de Deus nessa terra.
E aí ele continua, o rei dos judeus, afirmando que Jesus era o rei dos judeus, mas não só dos judeus, porque Pilatos escreve que Jesus é o rei dos judeus, mas ele escreve em 3 línguas, latim, grego e hebraico. Ou seja, Jesus é o rei universal. Pilatos faz questão de universalizar aqui o reinado de Jesus. Jesus é rei para as nações, ele é senhor para as nações. Ou seja, mesmo sem saber, Pilatos faz algo aí afirmando, trazendo então uma marca de afirmação do poderio e do senhorio de Jesus. Ele poderia ter só escrito em hebraico, não é? Jesus não era o rei dos judeus? Então vamos escrever em hebraico, mas ele escreve em latim, em grego e em hebraico. Ou seja, todos poderiam ler. Eram línguas que eram faladas quase que universalmente. O grego era, o latim na época. Então, é muito interessante porque Pilatos faz esta afirmação. Pilatos, por 3 vezes, ele vai confirmar a inocência de Jesus, e nessa tríplice escrita em latim, grego e hebraico, ele está afirmando que Jesus é o Rei e o Senhor. Jesus, o Salvador que brotou neste mundo, é o Rei não só dos judeus, mas de toda a humanidade. Ele é o Rei que vem pelos judeus, mas que alcança toda a humanidade nessa terra pela sua salvação. Eu quero, neste momento, orar com você. Nós estamos aí neste momento que é um momento que estamos passando de dificuldade, onde estamos, infelizmente, presenciando algo que certamente nossa geração não viveu, e de uma pandemia. Nós devemos crer que isso vai passar certamente, e que Deus está acima de tudo isso. Então, nos render ao Senhor, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que Ele é Rei. Isso é o mínimo que devemos fazer, porque Ele de fato é. Deus envia o seu próprio Filho para na história trazer esta marca que tem alcançado milhões de vidas no planeta. E o Senhor continua a fazer isso. Então, eu quero convidar você para orar comigo. Que neste momento você se volte para as palavras do Senhor. Que você volte para as palavras de Jesus. Se volte para Deus. Certamente Ele vai agir na sua vida, de forma que você nunca experimentou. Jesus, nós vamos ver na semana que vem, no culto de Páscoa. Vou falar sobre a sua ressurreição. Jesus está vivo, Ele ressuscitou e Ele opera na vida daqueles que creem. Ele não deixa confuso. Se você está confuso, se você está confusa, se você é crente, está confuso, confusa, se volte para o Senhor. O Senhor não deixa ninguém confuso, mas Ele traz a sua paz no coração, a firmeza nele. Não sabemos se vamos partir deste mundo, quando vamos partir deste mundo, mas aqueles que creem no Senhor têm uma certeza de que onde estiverem, estarão com Ele. Amém? Então, eu quero orar com você neste momento. Pai, eu oro, Senhor, por aqueles que estão orando comigo neste momento, que ouviram a Tua palavra. Que a Tua voz ecoe nos seus corações, que a Tua palavra ecoe nos seus corações, que o Teu Espírito Santo encontre guarida
nos seus corações, para que eles tenham experiências contigo, experiências profundas. Ó Senhor, aqueles que já experimentaram a Ti, já creem no Senhor, que eles não titubeiem, que eles, Senhor, tenham a firmeza no Senhor. Ó Deus, aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, que eles venham a se lançarem pela fé no Senhor e abrirem seus corações para o Teu Espírito Santo, que nos convence que nós precisamos de Ti, que nós, sem o Senhor, ó Deus, estamos fadados à perdição, ó Deus, estamos perdidos neste mundo e perdidos eternamente. Então, Senhor, que o Senhor esteja agindo nesses corações pelo Teu Espírito Santo. Ó Senhor, Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu de fato venceu e o Senhor prevalece até hoje. Estamos aqui, os reinos e as autoridades deste mundo passam. Ó Senhor, passaram, Caifás passou, Anás, Pilatos, ó Deus, o Império Romano, Senhor, mas o Senhor prevaleceu e prevalece. E o Senhor prevalece, ó Deus, sobre os reinos deste mundo. Que o Senhor esteja, Senhor, operando em nossas vidas, operando naqueles que creem em Ti, naqueles que estão crendo no Senhor agora, que fazem esta oração, que confessam a Ti como Senhor e Salvador. Opera em nossos corações. Eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém e amém. Bem, eu quero estar convidando vocês para estarem também conosco na nossa quarta-feira, quarta com Jesus, um culto que acontece, nosso culto que acontece ao vivo, também às quartas-feiras, às 22 horas. As demais programações estão no na nossa página www.ibcrecreio.org. Lá nós temos as outras mensagens, temos lá os nossos cursos que estão sendo implementados também pela internet, e neste momento mais ainda, né, através aí da internet. Então, eu quero encerrar mais este culto, mas antes de encerrar, quero estar orando com oração intercessória. Quero que você se junte a mim nesta oração. Nós devemos orar intercedendo. A Bíblia nos ensina tantos exemplos de oração, de intercessão. Pessoas que nós conhecemos, que estão hoje aí infectadas pelo coronavírus, que estão nos hospitais. Há uma pessoa que eu quero estar colocando aqui para estarmos orando por ela. Já temos orado, há um levante, né, de oração bem grande pela nossa denominação, pela denominação batista, que é pela vida do pastor Sócrates, que é o executivo da nossa junta, e nós vamos estar orando por ele, pela sua família, sua esposa Lúcia, pelas suas filhas, por este momento. Ele está hospitalizado ali com o coronavírus, né, foi ali detectado o vírus. Então vamos estar clamando também por essa vida, por outras vidas, se você conhece alguém que está nessa condição, e vamos estar também orando de forma aí genérica para aquelas pessoas que estão contaminadas, para que elas resistam, para que o Senhor dê forças a elas. O vírus, ele é implacável em determinadas situações, mas ele não é todo poderoso. Podemos resistir a ele. E há muitos casos que eu tenho visto pela televisão, uma senhora de 100 anos, né, lá, não lembro se foi na Itália, e ela conseguiu superar o vírus. Então, vamos estar orando também pelos nossos governantes, pelo sistema de saúde, pelos agentes públicos da saúde que estão se esforçando ao máximo. Por quê? Porque é necessário, é muito necessário que a gente esteja em casa, sim. Por quê? Porque para isso não se aglomerar de tal forma que os nossos hospitais não deem conta. E o governo tem feito isso, e eu creio que é justamente por isso, para poder salvar o maior número de vidas possíveis. Ou seja, com a estrutura que os hospitais terão, e que outros locais de Campana estão abrindo, no Rio Centro, em outros locais, hospitais de Campinas que estão sendo abertos, para suportar as pessoas que estão em estado crítico, para dar suporte a elas, para que elas resistam e consigam passar
por esta gripe. É uma gripe. Muitas pessoas até pegam essa gripe. E por isso que ficaram em casa. Mas elas às vezes nem sabem que estão com o coronavírus. E que têm imunidade para superá-la. Para resisti-la. Então, eu, por exemplo, não sei se eu estou com coronavírus. Então, mas é justamente isso. Assim como tivemos gripes, e outras gripes por aí, podemos passar por essa também. Mas aqueles que estão mais fragilizados precisam do sistema de saúde, e é isso que eu creio que os governantes estão pedindo, o Ministério da Saúde está pedindo, porque vai haver uma possibilidade de salvar muitas vidas. Então, vamos estar orando, nos unir em oração, fazer um esforço maior por estarmos aí também com paciência, superando este momento. Quero orar com você. Vamos orar. Pai, neste momento, Senhor, levantamos um clamor, ó Deus, pelas vidas que estão hospitalizadas, ó Pai. Ó Deus, com o coronavírus. Deus. Há outras, sim, enfermidades, há outros processos, ó Deus, no qual as pessoas estão passando, Senhor, mas vemos neste momento a gravidade deste vírus, a gravidade desta doença, ó Deus, que tem assolado o mundo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja fortalecendo estas vidas. Pai, para que elas resistam, Senhor. Colocamos aqui diante de Ti a vida do pastor Sócrates, ó Deus. Ó Senhor, toma nas Tuas mãos, ó Deus, ali no hospital. Ó Pai, toma, Senhor, os agentes de saúde, Senhor, que estão cuidando dele, não só dele, Senhor, mas de todos aqueles que estão nessas condições, ó Deus, em CTIs, ó Pai, ou em unidades de tratamento, seja horas intensivas ou não, Pai, que o Senhor esteja agindo com o Teu poder para que haja, Senhor, um espírito de vida, Senhor, para que haja, Senhor, uma intenção de vida. Aqueles que são Teus, Senhor, que conhecem a Jesus como Senhor, buscam a vida. E não, Senhor, a morte, ou não investem na morte, mas aqueles que creem em Ti, Senhor, sabem que Tu és o Deus da vida e investem na vida. Então, Pai, este é o motivo da nossa oração, para que haja um sentimento de vida pelos profissionais da saúde, ó Deus, pelas nossas autoridades, ó Deus, por aqueles que estão agindo, Senhor, que estão à frente desta batalha, mas que haja também esse espírito de vida a todos que estão, Senhor, de quarentena, que estão no resguardo, que estão, ó Senhor, de forma apreensiva, que seja esta a preocupação também, Senhor, ó Deus, com a vida, não só com a sua própria vida, mas com a vida daqueles que estão ao seu lado. Então todo cuidado é necessário, Senhor, para que isso ocorra. Toma nas Tuas mãos, toma o nosso país, toma, Senhor, os governantes, ó Deus, toma as autoridades, toma, Senhor, todos aqueles que têm trabalhado, ó Deus, para, Senhor, a minimização desses danos, ó Deus, de morte, ó Pai, aqueles que têm trabalhado, Senhor, para que haja vida. Então, toma nas Tuas mãos, Senhor, toma, Senhor, o nosso país, toma, Senhor, o mundo, Deus, toma o mundo nas Tuas mãos, Senhor. Todos aqueles países que estão sendo afetados também, Senhor, sê com estas vidas, ó Pai. Isso certamente vai passar, ó Deus, mas que a Tua palavra, que não passa, fique nos nossos corações, que Tu és o Deus que busca a vida e o Teu investimento é na vida. Ó Senhor, na morte do Senhor Jesus, Jesus não permaneceu na morte, mas venceu ressuscitando. Senhor, que nos corações seja, nesta Páscoa, seja este o ânimo de vida trazido através do Teu Filho Jesus aos nossos corações. Ó Pai, mais uma vez te peço a Tua bênção sobre aqueles que estão orando comigo, guarda as suas vidas, guarda os seus lares, Senhor, representados por eles, sê com eles,
ser com cada um, Senhor, dando uma semana, embora essas lutas que estamos tendo, ó Deus, com a tua bênção e com a tua vitória. Eu te peço, já te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda com os olhos fechados, eu quero impetrar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês, com todos nós e com o Israel de Deus, o povo de Deus, sobre a face da terra, hoje, sempre e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Tenha uma semana no Senhor. Amém.